Nós hoje, ao invés de darmos continuidade à série dos Salmos de Asaf, por ocasião do Dia da Igreja Perseguida, que nós estamos participando, então nós vamos deixar a mensagem, que é o último Salmo de Asaf, 83, se Deus permitir, para o próximo domingo. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Uma mensagem oportuna neste dia da Igreja Perseguida, promovido pela missão Portas Abertas. Como os irmãos já ouviram, desde o período da manhã, nós estamos intercedendo de forma especial pela Coreia do Norte, por isso da bandeira aqui no púlpito, para nos lembrarmos de orar por aqueles nossos irmãos perseguidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Deixe a sua Bíblia aberta, nós iremos ler ao longo da exposição desta passagem. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, nós damos-te graças, como já foi dito, pela liberdade que temos de nos reunirmos em nome de Jesus para prestar culto ao Senhor. Nossos irmãos lá da Coreia do Norte, alguns deles naqueles campos quase que campos de concentração, naquelas prisões, ó Deus, de trabalho forçado, têm se reunido nos banheiros para adorar ao Senhor. Os únicos lugares onde os guardas não entram por causa do terrível odor da sujeira. Irmãos nossos têm se reunido naqueles banheiros terríveis para prestar culto ao Senhor. E o Senhor nos tem dado a oportunidade de nos reunirmos neste local, ó Pai, confortável, com condições, ó Deus, de bendizermos ao Senhor, de estudarmos a Tua Palavra. Não permita que negligenciemos estas bênçãos, ó Pai. E esteja com os nossos irmãos perseguidos, ó Deus, que eles possam estar firmes, ó Pai, sustentados pelo Senhor, que aquela perseguição, aquele sofrimento não os façam pecar contra o Senhor, mas que na força do Senhor eles possam suportar. Dê livramento àqueles nossos irmãos. E fala conosco agora através da Tua preciosa palavra. Nós precisamos, nós desejamos, nós clamamos ao Senhor por isso, para a glória do Senhor, para a edificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, então hoje a Missão Portas Abertas promove o DIP, o Dia da Igreja Perseguida. Irmãos nossos de várias partes do nosso país estão orando em favor daqueles que estão perseguidos por servirem a Cristo. Consultando agora à tarde o site da Missão Portas Abertas, eu li os seguintes dados. Conforme o site, então, hoje nós temos 10.710 igrejas cadastradas. 10.710 igrejas se cadastraram para neste dia orar pela igreja perseguida. São 1.071.000 cristãos orando no dia de hoje. 27 estados da nossa nação estão em oração, estão participando do dia da igreja perseguida. E nós também nos cadastramos. E quando nós olhamos, queridos, para o livro de Atos dos Apóstolos, é interessante notar que este livro escrito, são os relatos de Lucas, registra o início, a história da igreja primitiva. Uma igreja, meus irmãos, conquanto pôde desfrutar das bênçãos do Senhor, do cuidado do Senhor, do fortalecimento do Senhor. Uma igreja conquanto se expandiu. Começou, nós vemos Atos capítulo 1, ali a descrição, o relato da subida de Jesus aos céus, os apóstolos ali, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Nós podemos ir olhando, queridos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no capítulo de número 2, nós temos a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro, 3.000 almas são convertidas, nós temos a descrição de como viviam os convertidos no final do capítulo 2, a cura de um coxo no capítulo 3, Pedro então discursa no templo, depois no capítulo 4, nós já podemos perceber a perseguição. Pedro e João são levados ao Sinédrio, local onde as autoridades judaicas, sacerdotes, os saduceus, levitas ficavam, e eles ali são interrogados. E por que é, meus irmãos, que eles são interrogados? Porque havia uma perseguição que nós podemos dizer que era uma perseguição religiosa.
A igreja, no início já da igreja, começa lá em Jerusalém, já há perseguição. Eles são levados até então o Sinédrio. E ali, meus irmãos, interessantemente, pela graça e pelo fortalecimento do Senhor, aqueles dois irmãos nossos, Pedro e João, eles não se acovardam, eles não desanimam, eles não se desesperam, eles se mantêm firmes. Aquelas autoridades judaicas vão dizer para eles: olha, nós vamos soltar vocês, mas tem uma coisa, tem uma condição. Vocês parem de pregar a respeito de Jesus Cristo, parem de ensinar a respeito de Cristo. Nós não queremos que vocês façam isso. Mas, queridos irmãos, Pedro e João, eles não aceitam isso. Eles então dizem, nós podemos olhar aí no capítulo 4, verso 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E eles não deixam de falar de Cristo, eles são soltos. Mas, irmãos, quando nós olhamos a partir do verso 23, nós vemos que a igreja estava em oração. Ao olharmos para Atos dos Apóstolos, nós podemos constatar que desde o início a igreja tem sofrido perseguição. E sofreu perseguição por questão religiosa. Nós vemos os judeus perseguindo a igreja. Questão política, os romanos também perseguiram. Quantos cristãos foram lançados às feras naquele Coliseu romano? Quantos cristãos foram amarrados aos postes e foram incendiados, servindo de iluminação para as corridas de carruagens? Quanta perseguição a igreja sofreu. Agora, irmãos, nós não podemos deixar de constatar que a perseguição não fez com que a igreja recuasse. Não, a igreja continuou. Alguém até certa feita perguntou para o pastor holandês, que foi diretor aqui no Seminário Presbiteriano do Norte, reverendo Franz Leonardo, ele falou assim: mas quer dizer então que quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja é fiel? Quem sabe está faltando perseguição? Ao que o reverendo Franz Leonardo disse: não. Não é quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja é fiel. Quanto mais a igreja é fiel, mais ela é perseguida. Irmãos queridos, esta de fato é uma realidade. E em Atos dos Apóstolos, como eu disse, nós temos o registro de Lucas acerca da história da igreja primitiva, igreja que se inicia em Jerusalém, e dos capítulos 1 a 7 nós vemos, e depois ela vai se expandindo, Judéia e Samaria, capítulos 8 a 12, e ela vai se expandindo mais até aos confins da terra, os capítulos 13 a 28. Queridos irmãos, a partir da conversão de Paulo, ele faz a sua viagem missionária, e então o Evangelho chega. Nós podemos ler a respeito do Evangelho chegando nas províncias da Galácia, Macedônia, Caia e da Ásia Menor. Região que, quando nós olhamos, queridos, hoje no mapa, é uma região de profunda perseguição, a Ásia Menor. A igreja, meus irmãos, conforme podemos observar no início do capítulo 12, ela sofria perseguição. E nós não podemos, queridos, ficar indiferentes diante de tanta perseguição. Talvez alguns digam: mas já que nós não estamos sofrendo tanta perseguição, a perseguição no nosso país ela é muito menor. Eu diria até que velada. Mas ela existe. Nosso irmão Cleiton dizia ainda há pouco sobre leis que têm sido aprovadas criminalizando a homofobia, e nenhum de nós é favorável a que pessoas, mesmo que pratiquem coisas antibíblicas, que elas sejam atacadas, que elas sejam mortas. Nós não promovemos esse tipo de coisa. Nós buscamos promover a paz, mas nós não podemos deixar de anunciar a palavra do Senhor. Há uma possibilidade de que as igrejas não possam mais pregar contra práticas que a Bíblia condena. Irmãos, nós não vamos deixar de pregar a palavra do Senhor. E possivelmente, se isso for aprovado, nós sofreremos sanções, poderemos sofrer processo. Pastores ou pregadores poderão ser presos. Então existe de fato uma perseguição. Existe uma perseguição. Veja você, e basta você olhar, perceber o discurso dos artistas, que eles são contrários às coisas de Deus. Basta você observar como este mundo é contrário à palavra de Deus, e nós somos criticados porque nós somos favoráveis à palavra de Deus, porque nós proclamamos a palavra de Deus e somos tidos por moralistas,
puritanos, retrógrados, ultrapassados e tantas coisas, e homofóbicos e coisas do tipo. Mas, irmãos, o fato da perseguição em nosso país ser em muito menor escala, isso não deve nos impedir de orar por aqueles que estão sendo perseguidos. Não é porque no nosso país a perseguição é pequena e, como eu disse, em muitos casos velada, que nós seremos indiferentes. Não sei se é possível, os irmãos, alguém colocar o mapa aqui da igreja perseguida, projetar para nós aqui, para os irmãos terem uma ideia. Pode apagar aqui se quiser. Então nós temos aqui, neste mapa, os países, aqui nós temos 50 países. Não sei se os irmãos conseguem ver bem, mas nós temos 50 países. Aqui no norte da América do Sul, nós temos na Colômbia, um país considerado cristão, perseguição. Pouco mais acima, aqui no sul da América do Norte, nós temos o México, onde há perseguição. Na Colômbia, uma perseguição não tão severa. No México, já uma perseguição severa. Quando nós olhamos ali norte da África, também na região da Ásia, na Europa Oriental também perseguição. Principalmente, meus irmãos, ali na região da Ásia e no Oriente Médio, onde existe o islamismo, a perseguição é severa. Na região da Ásia, onde existe também o socialismo, como no caso da Coreia do Norte, a perseguição também é severa. 50 países, como já foi dito, a Coreia do Norte lidera esse ranking dos 50 países onde há maior índice de perseguição. Os irmãos depois podem olhar, nós estamos ali no site da Missão Portas Abertas e depois os irmãos poderão em casa acessar e ver melhor. Mas isso só para os irmãos terem uma ideia, 50 países onde a perseguição ou ela é severa, ou ela é extrema, ou ela é também intensificada. E nós, meus irmãos, não podemos ficar indiferentes a tudo isso. Quantos irmãos nossos estão sofrendo? Pode tirar, meu irmão, muito obrigado, viu? Quantos irmãos nossos estão sofrendo ao redor do mundo? Quantos irmãos nossos estão sofrendo no nosso próprio país? Se nós fôssemos considerar e conversar, por exemplo, com o reverendo Silas, quantos são perseguidos ao tentar evangelizar os povos indígenas? Quantos encontram obstáculos, não é, reverendo Amauri, ao evangelizar, ao trabalhar com comunidades de pescadores também? Então existem sim barreiras, existem sim dificuldades, e nós não podemos nos calar, deixando de pregar o Evangelho, e não podemos ser indiferentes àqueles que sofrem perseguição. Olhemos então, queridos, aqui, voltemos nossos olhos para Atos capítulo 12, e nós veremos aqui, queridos, quais são as atitudes que nós devemos tomar diante da realidade da perseguição. A igreja, conforme podemos observar aqui, desde o início do capítulo 12, sofria perseguição. E hoje também a igreja sofre perseguição. Quase 2000 anos depois, a igreja continua sofrendo perseguição. O que fazer, queridos, quando a igreja é perseguida? Ou uma outra pergunta, quais atitudes devemos tomar diante da perseguição à igreja do Senhor Jesus Cristo? Primeira coisa, meus irmãos, destacando os primeiros versículos do capítulo 12, é que nós precisamos reconhecer a realidade da perseguição. Nós não estamos num conto de fadas. Nós não estamos, meus irmãos, a vida do cristão não é uma vida do tipo viagem à Disney. Se você entendeu que cristianismo tem a ver com conforto, se você achou que cristianismo tem a ver com vida mansa, tranquila, você está completamente errado. Jesus Cristo chegou a dizer, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A verdade é, queridos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido perseguida desde o início, foi perseguida ao longo de toda a história da igreja, continua sendo perseguida hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é para te desanimar, mas é para que você continue orando. A igreja será ainda mais perseguida. Você já leu Apocalipse? Você já leu sobre as coisas que acontecerão, que é chamada de escatologia? Você já leu a respeito da grande tribulação? A verdade é, meus irmãos queridos, que a igreja ainda vai sofrer mais. Alguns acreditam que nós estamos vivendo apenas o princípio das dores, é apenas o princípio, ou o início do princípio das dores. E quando nós olhamos para o capítulo 12, nós vemos que havia perseguição. Olha só, os primeiros versículos nos diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes
prender alguns da igreja para os maltratar. Ele não prendeu para que aquelas pessoas ficassem um tempo no tipo colônia de férias. Meus irmãos, a realidade era muito severa, cruel e dura. Aquele homem investido de autoridade, aquele homem chamado de Herodes, não era Herodes o Grande, é o que veio depois de Herodes o Grande. Aqui é Herodes Antipas, Herodes Agripa, ele tinha um prazer mórbido na perseguição. Ele tinha também, meus irmãos, interesses políticos. Ele, por causa de a sua descendência, por causa da sua avó Mariane, ele podia dizer que ele tinha ascendência judeia, e ele observava os ritos judaicos, e ele oferecia sacrifícios no templo. E quando ele percebe que os judeus tinham prazer, que os judeus ficavam satisfeitos quando cristãos eram perseguidos, eram presos, ele começa então a maltratar os cristãos. Ele começa a ir contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, desde a morte de Herodes o Grande, Israel não tinha sido governado por um único rei, mas então, depois vem esse Herodes Agripa I, e ele começa a agir de forma a agradar judeus, a agradar Roma, perseguindo os cristãos. Veja comigo também o verso de número 2 em diante. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Tiago havia sido morto, assassinado pela autoridade de Herodes. E no verso de número 3 diz, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Percebam, meus irmãos, um homem que tinha autoridade por causa do governo ali do romano da época, na Judéia, e eles tinham autoridade, e ele estava agradando as autoridades judaicas, prendendo, maltratando e matando cristãos. Irmãos queridos, esta era a realidade. E Pedro, então, foi preso. Tiago, irmão de João, foi morto. E alguém pode até dizer, mas por que Deus permitiu a morte de Tiago, irmão de João, e não a morte de Pedro? Deus, meus irmãos, em sua soberania, Ele dirige todas as coisas. Certamente, não é porque Deus amava mais a Pedro do que a Tiago, não, nada disso, mas Deus tinha os seus propósitos. Não podemos nos esquecer das palavras do apóstolo Paulo, que diz, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Tiago viveu para o Senhor e morreu para o Senhor. Pedro, Deus tinha um propósito de usá-lo por mais tempo, ele acabou também sendo morto. Diz a tradição da igreja, isso não é bíblico, mas diz a tradição, não sabemos se é verídico ou não, que Pedro, quando foi morto, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele entendia que ele não merecia ser crucificado à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, a tradição da igreja cristã, não sabemos a veracidade, até que ponto é verídico isso. Mas fato é, meus irmãos, que naquele tempo Deus permitiu a morte de Estevão, permitiu a morte de Tiago e preservou a vida de Pedro, como nós leremos a seguir. Agora, irmãos queridos, nós não podemos perder de vista que aquela perseguição nos dias da igreja primitiva, ela continuou ao longo da história da igreja e ela é real hoje. Eu não sei como você encara ver um mapa como o que nós vimos ainda há pouco. Eu não sei como você encara ouvir histórias de irmãos nossos que têm sido perseguidos. Eu não sei como você encara ao ouvir que nós somos chamados não para uma vida de conforto aqui, mas para servir ao Senhor Jesus Cristo e, se necessário, for morrer por Ele, para Ele. Eu não sei se você tem buscado uma religião vida mansa, mas o cristianismo não é isso. Irmãos queridos, nós fomos chamados pelo Senhor, alcançados pela maravilhosa graça do Senhor para viver para Ele. Para viver para aquele, como nós cantamos ainda há pouco, Colossenses 1, para aquele, queridos,
que tem poder sobre todas as coisas, e aquele que nos chamou. Nós lemos ainda há pouco, no início desse culto, 1 Pedro capítulo 4, quando Pedro diz que nós devemos ter por motivo, né, de não estranhar essa perseguição, e se for perseguido por Cristo, nós considerarmos por motivo de honra, nós sofrermos os sofrimentos de Cristo, sendo coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós vimos isso dos versos 12 a 16 de 1 Pedro capítulo 4. O sofrimento não deveria ser algo estranho para nós, não deveria ser algo que nos amedrontasse, algo que nos pegasse de surpresa. Afinal de contas, meus irmãos, Jesus Cristo foi odiado. Para que não fique dúvida, volte a sua Bíblia aí, algumas páginas, abra em João capítulo 15, e depois nós retornaremos aqui para Atos 12. João capítulo 15, eu iria apenas citar, mas é bom que os irmãos leiam com os próprios olhos, para que não fique dúvida alguma. João 15, olhe comigo, meu querido irmão, minha querida irmã, a partir do verso 18, João 15, 18, palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não diz assim, olha, fiquem tranquilos, vocês vão ter uma vida mar de rosas. Olha o que ele diz para os seus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Jesus é muito claro. Verso 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, prestem atenção, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. O mundo me odiou e vai odiar vocês também, disse Jesus. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Não deveria ser motivo de estranhamento a perseguição. Deveria nos causar estranhamento se tudo está muito tranquilo. Aí, quem sabe tem alguma coisa estranha. Será, queridos, que está tudo tranquilo porque nós não temos vivido consagrados ao Senhor? Será que está tudo tranquilo porque não evangelizamos? Porque não proclamamos a palavra do Senhor? Porque se nós formos aquele tipo agentes secretos de Jesus, vai ser tranquilo mesmo. Mas se nós resolvermos viver uma vida de consagração pregando o Evangelho, certamente nós enfrentaremos oposição, enfrentaremos a reclamação, enfrentaremos perseguição. Então a primeira coisa, queridos irmãos, ao olharmos aqui para a prisão de Pedro, ao olharmos aqui para a morte de Tiago, ao olharmos antes, no final do capítulo 7, para a morte de Estevão, nós precisamos, ao olharmos para a história da igreja cristã, ao olharmos para a realidade do nosso mundo hoje, nós precisamos encarar a realidade de que a igreja pertence ao Senhor, de que o mundo odeia Cristo e que o mundo odeia a igreja. Então não ache estranho, meu querido irmão, minha querida irmã, se as pessoas com quem você trabalha não concordam com você por você ser cristão. Não ache estranho o fato de que rodinhas de amigos não te veem com bons olhos, porque afinal de contas você não concorda com o fato de que meu corpo, minhas regras, como dizem as feministas a respeito do aborto. Você não concorda com a frase, cada um faça o que quiser do seu corpo, porque o importante é ser feliz. Você não concorda com a frase de que o que importa é o coração, Deus está preocupado com o seu coração, não com as suas atitudes. É isso que tem acontecido hoje. Por causa, meus irmãos, desse tipo de pensamento anticristão, antibíblico, é que nós não somos bem vistos, porque nós não concordamos com esse tipo de coisa. Pedro e João se negaram a deixar de falar de Cristo. Nós não podemos esmorecer. Nós não podemos achar que fomos chamados para uma vida do tipo colônia de férias, para uma vida de conforto e tranquilidade. Sim, queridos, um dia Deus vai restaurar todas as coisas. E nós viveremos juntamente com o Senhor. E não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá perseguição, não haverá morte, não haverá luto. Mas enquanto estamos aqui, como peregrinos, como passageiros, nós não podemos negar a realidade da perseguição. Lembram-se do hino conhecido como hino da Reforma? Hino escrito por Martinho Lutero, pensando certamente no Salmo 46.
Ele diz assim: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Lembram-se como Lutero termina o hino? Se temos de perder famílias, bem prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Queridos irmãos, não percamos de vista a realidade da perseguição. Não fujamos, meus irmãos, por covardia ou medo da perseguição. Não deixe de pregar. Não deixe, como disse Pedro às autoridades no Sinédrio, nas autoridades judaicas, não deixe de falar do que você tem visto, do que você tem ouvido. Não deixe de proclamar a Cristo por causa de medo, por causa de perseguição. Saiba que o Senhor vai te sustentar. Ainda que Ele permita a perseguição, Ele irá te sustentar. Então a primeira coisa, meus irmãos, é reconhecer a realidade da perseguição, porque ela existe e nós estamos inseridos, nós somos a igreja do Senhor, odiados e certamente perseguidos. Mas há uma segunda lição ao olharmos para esse texto. O que devemos fazer diante da perseguição, além de aceitarmos essa realidade, além de estarmos conscientes dessa realidade e não fugirmos dessa realidade, ainda que possamos clamar a Deus por livramento. Mas a segunda coisa, meus irmãos, é que diante da perseguição, ou a nós ou aos nossos irmãos, nós precisamos resistir com oração. Não basta resistir, não basta ter coragem reconhecendo a situação, é preciso resistir, não com vingança, não com força, mas com oração. A partir do verso 5 nós vemos isso. Olhe comigo o verso 5, vamos ler juntos, irmãos? Versículo de número 5, leiamos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha só, queridos irmãos, quantas coisas nós podemos destacar aqui. Pedro estava guardado no cárcere. Aliás, muito bem guardado, diga-se de passagem. Quando nós olhamos para o verso 4, nós vemos aqui que ele estava preso, lançado no cárcere, entregue a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. E no verso de número 5, então, diz que ele estava guardado no cárcere. Mas o que estava acontecendo enquanto Pedro estava preso? Havia oração. Havia oração incessante a Deus. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Irmãos queridos, nós podemos destacar quem orava. Conforme o texto aqui, quem orava era a igreja. E quando nós olhamos para o verso 12, veja comigo o verso 12, diz assim: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, é João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. Muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja, queridos irmãos, não estava brincando, não estava de férias, não estava fazendo programações de divertimento. Diante da prisão daquele amado irmão Pedro, daquele líder Pedro, a igreja estava em oração. Quem orava? A igreja orava, muitas pessoas oravam. Queridos, quantas vezes por causa da nossa indiferença, por causa do nosso comodismo, por causa do nosso egoísmo, ao invés de intercedermos, ao invés de nos importarmos e orarmos em favor daqueles que sofrem, nós ficamos brincando, nós ficamos buscando apenas o prazer e termos uma vida cômoda. Nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja unida, igreja que ama, que se importa, que se compadece, orar. Nós precisamos, meus irmãos, interceder. Quem orava, a igreja orava. Agora, vejam, uma outra pergunta, como eles oravam? Conforme o versículo aqui de número 5, diz que havia oração incessante. A igreja orava de forma perseverante, de forma incessante, de forma continuada. Queridos irmãos, é preciso haver essa disposição, como Jesus nos incita a orar, sem esmorecer, sem desistir, sem abandonar, é uma oração incessante. Veja, nós estamos observando e participando do DIP. Qual vai ser a próxima vez que nós estaremos orando em favor dos nossos irmãos perseguidos? O ano que vem? Quando a Missão Portas Abertas promover o DIP 2020? Não!
Nós precisamos continuar orando. Não é só hoje quando nós olhamos para esta bandeira da Coreia do Norte, não é só hoje quando nós participamos do DIP. Amanhã você deve orar em favor daqueles nossos irmãos, daqueles 50 países que nós vimos ainda há pouco perseguidos, orar em favor daqueles nossos irmãos aqui no nosso país, orar em favor, meus irmãos, de pessoas que estejam próximas ou longe, mas que estão sofrendo por amor a Cristo. Oração incessante. Como é que tem sido sua vida de oração? Tem sido por você apenas? É triste ver, meus irmãos, como o egoísmo está tão presente. E quando nós observamos a nossa vida de oração, quando existe vida de oração, é aquele tipo de vida de oração, Senhor, eu preciso disso, daquilo e daquilo. E vejam, nós não somos contrários a orar, apresentando diante de Deus as nossas necessidades. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou lá no Sermão do Monte a orar pedindo o pão de cada dia. Então é lícito, é válido, é justo, é correto orarmos apresentando diante do Senhor a nossa aflição, como Davi, o coral cantou muito bonito, o Salmo 142, diante do Senhor nós colocarmos a nossa aflição. Agora, quantas vezes, meus irmãos, a nossa vida de oração tem se resumido em pedidos em favor de nós mesmos, quando muito, quem sabe, em favor de algumas pessoas mais próximas, amigos queridos, familiares e coisas do tipo. E por causa da indiferença, da falta de amor, não temos orado por aqueles irmãos nossos que não vivem num país como o nosso, que não têm uma possibilidade que nós temos como essa, de um local para cultuar, bancos aconchegantes, alguém pregando, alguém ensinando, alguém tocando e cantando, nos conduzindo. E nós não intercedemos. A igreja orava. Como que a igreja orava? Incessantemente. Irmãos queridos, peçamos perdão a Deus pela nossa negligência, peçamos perdão a Deus pela nossa incoerência, peçamos perdão a Deus pela nossa falta de amor, de compaixão. Vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos constantes na oração, a intercedermos, a clamarmos, a buscarmos ao Senhor em favor daqueles que padecem, em favor daqueles que sofrem. Então a igreja orava. De que forma eles oravam? Incessantemente, continuamente. Mas nós podemos, ao olhar para este versículo 5, responder a mais uma pergunta: a quem eles oravam? Olhe comigo o verso de número 5. Havia oração, mas havia oração incessante a Deus. Havia oração incessante a Deus. Irmãos queridos, como é triste quando nós vemos uma igreja ou igrejas tão mais ligadas a este mundo, tão mais dependentes da força humana, que não medem esforços para buscar vereadores, para buscar nos deputados, para buscar nas autoridades políticas locais auxílio. Quem sabe até auxílio para as coisas mais egoístas até. Igrejas que estão mais dependentes de projetos humanos, de pessoas, da capacitação humana. Vamos trazer o pregador fulano de tal. Aquele sim tem poder. Pessoas, vamos ter aqui, vamos fazer um planejamento de atividades, aí a coisa vai. Irmãos, a igreja não estava buscando jeitinho, pedindo favores a Roma, tentando subordinar as autoridades judaicas, se vendendo por um prato de lentilhas. Não, eles estavam buscando a ajuda do Senhor. Sabe a quem eles buscavam? Aquele que reina soberanamente, aquele que está sobre todas as coisas, é aquele que coloca reis e tira reis, é aquele que estabelece príncipes e tira príncipes, é aquele que governa o universo. É aquele, meus irmãos, como diz o Salmo 93, que reina, é aquele que se revestiu de majestade, de poder se revestiu o Senhor. Irmãos, quantas vezes a nossa oração, ela não é contínua, ela é fraca, ela é pequena, ou ela não acontece, porque nós não sabemos quem é o Deus a quem nós devemos orar. É aquele que pode todas as coisas. E o poder, queridos, não está na nossa oração. O poder está naquele que ouve a nossa oração. A igreja orava, não orava a Herodes, não pedia às autoridades romanas, nem às autoridades judaicas. A igreja orava a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, buscar ao Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor por nós, pela nossa família, pela nossa nação, pela igreja espalhada pela face da terra, pelos nossos irmãos perseguidos. Nós temos que orar àquele que pode todas as coisas, não, queridos, porque a nossa igreja pode mudar a vontade de Deus,
mas porque Deus, em sua soberania, resolveu agir também através da nossa oração. A nossa oração não muda a vontade de Deus, mas a nossa oração faz parte da vontade de Deus. Quando a igreja ora segundo a vontade do Senhor, o Senhor age, porque ela faz parte da vontade do Senhor, da soberania do Senhor. Então, quem orava? A igreja. De que forma orava? De forma incessante. A quem orava? Ao Deus Todo-Poderoso. E por quem eles oravam? Por Pedro, aquele irmão querido, aquele líder que estava preso. Eles clamavam ao Senhor por Pedro. Mas nós podemos destacar também, queridos, que devemos orar rogando sustento e paz em meio à tribulação. Quando nós oramos, e nós devemos e podemos orar por livramento, mas vejam, Deus livrou a Pedro, livrou a Tiago? Não. Livrou a Estevão? Não. Quantos irmãos nossos não foram libertos? É por isso que nós precisamos orar, clamando ao Senhor que dê forças àqueles que estão sofrendo e aqueles que, quem sabe, Deus tenha o propósito de permitir que continuem presos ou quem sabe que sejam mortos. Nós não podemos ter aquele tipo de oração determinista, dizendo, o Senhor tem que livrar aquelas pessoas, o Senhor tem que... Não, meus irmãos, quem somos nós para dizer o que Deus tem que fazer? Há casos em que o propósito de Deus, como foi o caso de Estevão, como foi o caso de Tiago e tantos outros servos do Senhor, e o próprio Pedro e os demais apóstolos, que Deus vai permitir a morte. Então, qual deve ser a nossa oração? Senhor, dê forças. Dê ânimo, faça com que eles não esmoreçam, faça com que o teu povo não esmoreça, não peque contra o Senhor por causa da perseguição. Reverendo Ronaldo Lidório, alguém que Deus tem usado muito em nosso meio, missionário consagrado do Senhor, pela graça do Senhor, ele conta num dos seus livros que no início ele era professor no seminário do Norte, professor de missiologia, ensinava sobre missões. Sabe o que ele ensinava? Que os servos do Senhor, eles padeceram perseguições, eles sofreram perseguições e eles não esmoreciam porque eles confiavam no Senhor. E que assim deve ser o servo do Senhor, confiar no Senhor, colocar a confiança no Senhor mesmo em meio às perseguições. Daí a um tempo, ele conta que ele foi participar no Peru, se não me falha a memória, foi no Peru, e ele estava ali cultuando ao Senhor com os irmãos naquele país, quando de repente adentrou naquele local de culto pessoas do Sendeiro Luminoso e prenderam ao Ronaldo Lidório e mais um irmão lá peruano e levaram eles, jogaram num local, levaram até um local e para matá-los. E o Ronaldo Lidório conta que começou a sentir muito medo no início, mas aí veio à mente aquilo: Senhor, e se o Senhor me livrar dessa situação? Como é que eu vou voltar a falar de missões? Se eu ensinava que aqueles servos do Senhor confiavam no Senhor e não tinham medo porque tinham coragem no Senhor, se o Senhor me livrar dessa situação, eu aqui morrendo de medo de morrer, como é que eu vou falar disso? Eu nunca mais posso ensinar sobre missões. Então, Senhor, dá-me coragem, dá-me paz para enfrentar essa situação, até se for a vontade do Senhor me levar agora. E então Ronaldo Lidório descreve que teve o seu coração inundado por aquela paz do Senhor que Paulo fala em Filipenses 4, que excede todo entendimento. Ele passou a sentir uma grande e profunda paz. Quando estava ali na parede para ser fuzilado, de repente alguém entrou e disse, não, esse aqui é meu. E jogou ele dentro de um carro e levou embora. Só que o seu irmão ali, querido, ficou, aquele irmão lá, peruano, ficou. E foi assassinado. E quando ele chegou na igreja, ele conta que a mãe daquele irmão estava lá e disse, onde está meu filho? Ele precisou dar a notícia que o filho daquela irmã havia sido morto. Vejam, meus irmãos, duas coisas a destacar. A primeira delas é que é possível sim, em meio à perseguição, em meio a perigos de morte, experimentar a paz do Senhor, que excede todo entendimento. E também, meus irmãos, destacar o fato de que Deus pode livrar se Ele quiser. E se Ele quiser, Ele pode permitir também que sejamos mortos. Deus, em sua soberania, repetindo as palavras de Paulo, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. A igreja precisa orar, clamando ao Senhor que dê paz. Olhe comigo o verso de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro fazia o quê, meus irmãos?
dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Irmão, sinceramente eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Pedro, sabendo que possivelmente eu seria morto no dia seguinte, será que eu ia conseguir dormir? Primeiro pela condição ali, né? Estava ali acorrentado, preso, e sabendo que poderia ser morto. Mas não chama atenção o fato de que aquele homem, que antes havia negado a Jesus covardemente, morrendo de medo de ser preso, de ser morto, depois de tratado pelo Senhor, tendo o seu coração tratado pelo Senhor, agora ele dorme tranquilo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele pertencia ao Senhor. E se ele morresse, ele estaria com o Senhor. E se ele vivesse, ele viveria para a glória do Senhor. Mas lembre-se, meus irmãos, a igreja estava orando. Certamente, meus irmãos, orando para que Deus desse paz ao seu servo. É possível até que quando Pedro chegou lá e os irmãos ficaram espantados, é possível que é porque eles, não por falta de fé, alguns creem que é, mas porque eles estavam orando justamente para Deus dar paz ao seu servo, que possivelmente seria morto, que eles ficaram até surpresos. Mas o fato é, meus irmãos, que precisamos orar, pedindo a Deus que dê forças àqueles nossos irmãos. Quantos na Coreia do Norte certamente não sairão daquelas prisões? Quantos na Coreia do Norte certamente serão mortos? E o que devemos pedir? Pedir que Deus dê forças, pedir que Deus dê paz, pedir que Deus dê a paz que excede todo entendimento. Mas também, queridos irmãos, não é errado nós orarmos pedindo por livramento, porque Deus pode livrar se Ele quiser e Ele tem poder para isso. Olhe comigo a partir do verso de número 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te as calças, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. O anjo acordou Pedro e disse: põe a roupa, vamos embora, vamos sair daqui. E a partir do verso 9, então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Pedro achou que estava dormindo, Pedro achou que era um sonho, Pedro achou que era uma visão, ele não havia entendido que aquilo de fato estava acontecendo. Verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Alguém disse que é o primeiro portão automático da história da humanidade, meus irmãos. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Irmãos queridos, Pedro, agora ele cai em si, ele reconhece que aquilo estava acontecendo. Ele não estava, quem sabe, dependendo daquilo, ele estava pronto a morrer para o Senhor, para a glória do Senhor, mas Deus resolveu livrá-lo, diferentemente do que fez com Tiago. Vejam a partir do verso de número 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. É interessante, ele saiu da prisão, qual foi a primeira coisa que ele fez? Correu para junto dos irmãos. Ah, como é preciosa a comunhão, né? Como é precioso esse espírito de estarmos juntos para glorificar ao Senhor. E ele correu para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Verso 13, quando ele bateu até o postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Que situação engraçada, né? Pedro está ali, bate na porta, vai Rode, uma mulher que servia tantos anos ali. Ela vê Pedro, ao invés dela abrir a porta, ela corre lá para avisar os irmãos. Deixa Pedro lá do lado de fora. E então nós lemos a partir do verso de número 15. Eles lhe disseram, desculpem, verso 14. Reconhecendo a voz de Pedro, então tão alegre ficou que nem o fez entrar. Olha como o texto diz, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Ela estava tão animada, meus irmãos, correu ali para avisar. Eles lhes disseram, olha a resposta dos irmãos que estavam em oração: estás louca?
Eles acharam que ela havia endoidado. Pedro na porta, você está maluca? Você enlouqueceu? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Aqueles irmãos estavam orando, quem sabe, como eu disse, pedindo que Deus desse forças para Pedro passar por aquilo, achando que ele iria morrer, que eles acharam até que Pedro havia morrido, havia sido assassinado, e agora era um anjo. Mas vejam, meus irmãos, verso 16, entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Irmãos queridos, não é interessante, pensando na oração, por vezes nós oramos e até pedimos algo, e Deus, Ele realiza muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, meus irmãos, surpreendeu aqueles queridos nossos do passado, respondendo de uma forma que, quem sabe, como eu disse, eles nem esperavam. E ali estava Pedro, eles ficaram atônitos diante do poder do Senhor. Verso 17, ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciar isto a Tiago, é o outro Tiago, né, irmão de Jesus, e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Irmãos, nós precisamos orar, crendo que Deus tem poder para livrar, crendo que Deus tem poder para surpreender, porque Ele tem todo o poder. É assim que você tem orado? Com fé? É assim que você tem clamado? Diante daquele que pode todas as coisas? Ore pedindo fortalecimento, ore pedindo livramento. Deus em sua soberania vai responder conforme a vontade dEle, mas ore, não deixe de orar. E finalmente, queridos irmãos, em terceiro lugar, além de reconhecermos a realidade da perseguição, ao invés de ficarmos assustados, com medo, nos prepararmos para isso. Além de orarmos com constância, orarmos com intensidade, orarmos com continuidade, orarmos com fé, por fortalecimento e livramento. Em terceiro lugar, meus irmãos, vamos confiar no Deus soberano que dirige a história. Confie no Senhor. Vejam a partir do verso 18. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas ao inquérito, ordenou que fossem justiçadas. Certamente foram todos ali mortos. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Herodes se considerava um homem muito poderoso. E ele então resolve, ele tinha ali um problema com algumas pessoas ali, principalmente com os de Tiro e de Sidom, e ele resolve ali participar. Ele tinha, como diz o verso 20, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-se a palavra. Herodes usou uma roupa feita com fios de prata. Era uma roupa muito bonita, resplandecente. Ele fez um discurso bonito, e olha o que diz, irmãos, o verso de número 22. E o povo clamava, é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Deus o matou. Alguns creem que Herodes foi tomado de uma apendicite ali aguda, e aquilo as bactérias, né, foram tomando conta ali do seu corpo, e ele foi morrendo, sendo comido ali por vermes vivo, e numa situação terrível, e morreu. Sabe o que isso mostra, meus irmãos? Não é Herodes que tem um poder. Não eram as autoridades judaicas nem romanas. Deus continua e vai continuar dirigindo todas as coisas. É por isso que, diante da perseguição, ou mesmo quando não passamos perseguições, vamos confiar no Senhor, vamos descansar no Senhor, naquele que dirige todas as coisas. Ele permitiu a morte de Tiago, ele permitiu, anos depois, que Pedro também fosse morto. Mas um dia, meus irmãos, ele vai restaurar todas as coisas, e Jesus Cristo voltará. E como grande, supremo e único vitorioso, nos levará para habitarmos com Ele. Olha o que diz o verso seguinte, o verso 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia
e se multiplicava. Irmãos queridos, nós aprendemos que a perseguição não tem poder para calar a igreja do Senhor. Não tem poder para mudar os planos do Senhor. Não tem poder, meus irmãos, para fazer com que Cristo deixe de ser anunciado, porque Deus continua reinando. Vamos então confiar no Senhor. Vamos então esperar no Senhor. Vamos então clamar ao Senhor, na certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. E não é preciso ter medo, sabe por quê? Lembremos-nos do que Paulo escreve lá aos Romanos, capítulo 8. Primeiro, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembremos-nos do que diz Paulo também naquele mesmo capítulo. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Lembremos-nos do que diz Paulo no final daquele capítulo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque nem morte, nem vida, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Irmãos, neste dia em que nós participamos do DIP, o dia da igreja perseguida, e nós nos lembramos dos nossos irmãos que estão sofrendo, é momento oportuno diante da palavra do Senhor, que nos faz lembrar que a igreja do Senhor tem sido perseguida desde o seu início. Lembrar-nos que esta é a realidade. Neste mundo em que nós vivemos, Deus não nos chamou para uma vida do tipo colônia de férias. Deus não nos chamou para uma vida de comodismo e tranquilidade, mas para participarmos. Nós que recebemos o batismo como símbolo, da nossa vida e ressurreição com Cristo, nós somos chamados também, meus irmãos, para participar dos sofrimentos de Cristo, considerando isto como algo glorioso, honroso. Talvez você tenha que dizer: Senhor, perdoa-me pelo meu medo de sofrer, de ser perseguido. Ajuda-me, ó Deus, a poder dizer como o apóstolo Paulo: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ajuda-me, ó Deus, a crer de todo o coração e viver na perspectiva de que se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. E de que nada poderá nos separar do amor do Senhor, nem mesmo a morte, a perseguição, do amor do Senhor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga: Senhor, ajuda-me a viver neste mundo, sem medo da perseguição, sem deixar de pregar, sem deixar de anunciar a Cristo, na coragem do Senhor e para a glória do Senhor. Nós aprendemos, meus irmãos, olhando para este texto, que nós devemos, como igreja, orar incessantemente a Deus, em favor daqueles que estão sofrendo. Talvez você tenha que pedir perdão ao Senhor pela sua falta de amor, por aqueles que sofrem, pela falta de constância na oração. Diga: Senhor, ajuda-me a interceder, a clamar, a buscar, Senhor, ao Senhor em favor daqueles que sofrem, pedindo por fortalecimento, por paz, por livramento. Ajuda-me, ó Deus, a olhar além. Nós aprendemos que é preciso viver na confiança naquele que dirige todas as coisas, que pode todas as coisas. Sabemos que não foi Herodes, nem César, nem nenhuma autoridade romana ou mesmo judaica, mas o Senhor que dirige todas as coisas para a glória dele e para o bem do seu povo, ainda que não entendamos por vezes a perseguição. Diga: Senhor, ajuda-me a confiar no Senhor. Enquanto os nossos irmãos do coral Adorai vêm mais uma vez aqui, eu peço que cantem mais uma vez o Salmo 142. Talvez você esteja passando lutas e perseguições e aflição. Enquanto ouvirmos mais uma vez o Salmo 142, coloque diante do Senhor a sua aflição. Ore àquele que tem todo o poder. Aquele que livrou Pedro tem poder para livrá-lo. Aquele que deu paz a Pedro e a tantos outros servos dele, tem poder para dar paz a você também na tribulação. Clame ao Senhor agora. Coloque diante do Senhor a sua aflição.